Teatro Jordão está agarrado à nossa memória e Belmiro Jordão é o homem que conhece como ninguém essa ligação de gerações de vimaranenses ao palco e à tela por onde passaram grandes artistas e magníficas produções preenchendo o imaginário coletivo do século XX. O teatro é uma obra arrojada do seu avô, Bernardino Jordão. Era um homem que, digo e repito, era um homem, não tinha grande cultura, era um homem de instrução primária. Ele saiu de Orães, da terra onde vivia, veio trabalhar para Guimarães como marçano, estudou no lar de Santa Estefânia, fez a instrução primária no lar de Santa Estefânia, e era um homem com uma visão, uma iniciativa e um lugar para aquele tempo. Quando idealizou a construção de uma central elétrica, foi das primeiras cidades em Portugal a ter energia, primeiro por um gerador de uma companhia inglesa que ele comprou. Sou eu que tenho em meu poder a escritura de compra dessa sociedade. Depois construiu uma barragem no Rio Bugio para o fornecimento de energia a Guimarães. Em 1907 já nós tínhamos energia em Guimarães, quando nas outras cidades ainda não havia energia elétrica. Foi das primeiras no Portugal a ter energia elétrica. Um homem que visionou, olha, fez uma padaria elétrica, uma coisa que não havia também no país, porque não havia eletricidade, e aquela foi a primeira padaria elétrica que se construiu. Teve uma moagem, teve uma fábrica de pirulitos, e pensou criar e chegou a comprar material para fazer um teleférico para a Penha. Depois do teatro surgiu o Restaurante Jordão. Festas, reuniões de negócios e importantes encontros sociais e políticos passaram por aquele espaço, outra marca incontornável do passado vimaranense. É o teatro e o restaurante. O restaurante também foi uma obra, não já do meu avô, da sociedade do meu pai e dos meus tios, a criação do restaurante, quando foi do incêndio da tourada em Guimarães. Também nasceu desse desafio. Todas as pessoas que andavam a trabalhar na tourada, na reconstrução da tourada que tinha sido incendiada, não tinham onde comer, se levava-se lá, cada um levava um bocado de comida, a família levava-lhe a comida e tal. E então nessa altura os meus tios e o meu pai resolveram criar um restaurante para começar a fornecer, que foi criado nos fundos do atual restaurante, ou do antigo restaurante, nos fundos, o armazém, onde tínhamos o armazém do cobre e a garagem das caminhonetes e dos carros da empresa, criou-se lá uma cantina. E a partir daí da cantina nasceu a ideia do restaurante, que foi um nome muito badalado e muito apreciado em todo o país. Durante décadas, o teatro foi ponto de encontro e polo cultural em Guimarães. As vivências continuam a fazer parte do cotidiano de Belmiro Jordão. São memórias muito agradáveis, desde as sessões de cinema, os teatros, a preparação de todos os espetáculos, as borlas que se davam aos cinemas, que ainda hoje é gratificante. Eu muitas vezes encontrar pessoas de uma certa idade que se venham dirigir a mim e me abraçam e me agradecem eu ter permitido entrar ao cinema muitas vezes. É uma coisa que me marca, sabe? Ficou-me sempre na memória. São vidas passadas, mas deixam uma recordação muito grande e uma saudade. O Teatro Jordão marcou a cultura em Guimarães. O século XX não seria o mesmo sem o Teatro Jordão. Sim, sabe que Guimarães passou uma década, ou mais do que uma década, mais talvez 20 anos, sem ter cinema. Desde que fechou o Afonso Henriques primeiro, depois o Gil Vicente, depois teve um período muito grande sem cinema, sem espetáculos cinematográficos ou teatrais. O meu avô foi levado a isso por intermédio e por iniciativa de um grupo de grandes amigos e da Associação Comercial de Guimarães. Do Teatro Belmiro Jordão conserva alguns dos objetos que ajudavam a funcionar toda a estrutura da imponente sala de espetáculos. Sobre o Teatro Jordão tenho documentos sobre a inauguração, sobre os banquetes da inauguração, houve dois, um oficial para todos aqueles convidados oficiais e depois um para o público em geral, daqui de Guimarães e para convidados e amigos privados do avô. Tenho as lentes de projeção de 35mm e 70mm. Também foi um dos primeiros teatros, ou havia 3 aqui em Portugal, com lentes e com projeção em 70mm.
na altura em que o nosso foi dotado. Havia o São Jorge, o Éden e aqui o Teatro Jordão, é que tinham 70 milímetros. Só era permitido porque tinha um palco com a dimensão e com uma abertura de cena como o tamanho que este tinha. E o resto são de doações de bilhetes, da planta do teatro, do telefone que ligava ao meu gabinete a todos os setores de teatro, bilheteiras, palco, cabine, as lentes de projeção e os espelhos. Essas são as recordações que eu tenho do teatro. O Teatro Jordão está prestes a iniciar uma nova era ao serviço do ensino. Será um novo capítulo de uma história interrompida pelas mudanças verificadas no panorama do audiovisual e dos espetáculos em Portugal. Quando eu senti, já foi como o tempo de gerência, quando eu senti as dificuldades em que o teatro já vivia, com a criação da televisão, o teatro teve um decréscimo muito grande com o aparecimento da televisão, com a classificação dos filmes. O teatro decaiu muito e a programação também, o fornecimento de filmes, não nas normas habituais e primitivas, que era um preço fixo, começaram a ser fornecidos os filmes em título de percentagem. Quando um filme era a percentagem, a receita, 65%, 70% da receita bruta ia para o distribuidor e nós ficávamos com 25% que não dava para a exibição ou não dava para a exploração do cinema. Isso começou a criar-se uma grande dificuldade da manutenção dele. A nosso propósito foi sempre que aquilo nunca fosse transformado num edifício, ou num apartamento, ou num arranha-céus, que fosse sempre utilizado como teatro e que beneficiasse sempre a cidade com um bem que não tinha noutro sítio. A data da inauguração das obras de requalificação ainda não está marcada, mas tudo aponta para que o solene acontecimento ocorra ainda este ano. Com esta intervenção, o Teatro Jordão não será o mesmo, mas continuará ao serviço de Guimarães. Estou grato porque era bom, foi sempre bom que não morresse o teatro. Tenho pena, não critico, tenho pena que não tenha a imponência que tinha o teatro anterior. Era dos grandes teatros do país, 1.200 lugares, não era qualquer coisa. Tinha um palco que não havia outro igual, um palco para a formação de cinema, teatro, revistas, óperas, tudo aquilo que se podia lá, e que nas outras cidades não tinham. Tínhamos nós. Porto, Lisboa e Guimarães. Era sempre o itinerário das revistas e das peças de teatro pelo país. Com a lotação de 1.200 lugares, o Teatro Jordão chegou a ser uma das poucas salas de Portugal que permitia a organização de espetáculos de balé, de ópera, de teatro, de orquestra e exibição cinematográfica. Um esplendor que não se apaga da memória de quem viveu intensamente a atividade daquela casa e que agora deposita a esperança de que o novo rumo continue a contribuir para a projeção e desenvolvimento de Guimarães. Regozijo-me porque se mantenha. Pelo menos a fachada já nos dá uma indicação do que foi o Teatro Jordão. E continuará a ser o Teatro Jordão.